O nascimento de Abraão. Em Gênesis 11, diz que Terá viveu 70 anos e gerou Abraão a Naor e a Harã. Já nas lendas dos judeus, nos conta detalhadamente o nascimento de Abraão. Terá casou-se com Entelai, filha de Carnabo, e o descendente de sua união foi Abraão. Seu nascimento havia sido lido nas estrelas por Nirode, pois esse ímpio rei era um astuto astrólogo, e era manifesto a ele que um homem nasceria em sua época, que se levantaria contra ele e triunfantemente desmentiria sua religião. Em seu terror pelo destino que lhe fora anunciado nas estrelas, ele mandou chamar seus príncipes e governadores e pediu-lhes que o aconselhassem sobre o assunto. Eles responderam e disseram: Nosso conselho unânime é que você deve construir uma grande casa, colocar uma guarda na entrada dela e fazer conhecido em todo o seu reino que todas as mulheres grávidas devem se dirigir para lá, junto com suas parteiras, que são para ficar com eles quando derem à luz. Quando os dias de uma mulher para dar à luz forem cumpridos e a criança nascer, será dever da parteira matá-lo, se for um menino. Mas se a criança for uma menina, ela será mantida viva, e a mãe receberá presentes e roupas caras, e um arauto proclamará: Assim é feito à mulher que dá à luz uma filha. O rei ficou satisfeito com esse conselho, e ele fez uma proclamação pública em todo o seu reino, convocando todos os arquitetos para construir uma grande casa para ele, 70 metros de altura e 80 de largura. Depois de concluído, ele emitiu uma segunda proclamação, convocando todas as mulheres grávidas para lá, e lá deveriam permanecer até o parto. Oficiais foram nomeados para levar as mulheres para casa e guardas foram posicionados nela e ao redor dela, para evitar que as mulheres escapassem de lá. Além disso, ele enviou parteiras para casa e ordenou-lhes que matassem os filhos homens no meio de suas mães. Mas se uma mulher desse à luz uma menina, ela deveria ser vestida com biços, seda e roupas bordadas, e levada para fora da casa de detenção em meio a grandes honras. Nada menos que 70.000 crianças foram massacradas ali. Então os anjos apareceram diante do Todo-Poderoso e falaram: Não vês o que ele faz? Aquele pecador e blasfemador Nirode, filho de Carnalo, que mata tantos bebês inocentes que não fizeram mal? O Criador respondeu e disse: Ó santos anjos, eu sei e vejo, porque não durmo nem durmo. Eu contemplo e conheço as coisas secretas e as coisas que são reveladas. E vós testemunhareis o que farei para este pecador e blasfemador, pois voltarei minha mão contra ele para castigá-lo. Foi nessa época que Terá se casou com a mãe de Abraão, e ela estava grávida. Quando seu corpo cresceu no final de 3 meses de gravidez e seu semblante ficou pálido, Terá disse a ela: O que te aflige, minha esposa, que teu semblante está tão pálido e teu corpo tão inchado? Ela respondeu e disse: Todos os anos sofro com esta doença. Mas Terá não seria adiado assim. Ele insistiu: Mostre-me seu corpo. Parece-me que você está grávida. Se for assim, não cabe a nós violar o comando de nosso Deus Nirode. Quando ele passou a mão pelo corpo dela, aconteceu um milagre. A criança levantou-se até ficar sobre os seios dela, e Terá não sentiu nada com as mãos. Ele disse à esposa: Você falou a verdade. E nada se tornou visível até o dia de seu parto. Quando sua hora se aproximou, ela deixou uma cidade em grande terror e vagou em direção ao deserto, caminhando ao longo da beira de um vale, até que encontrou uma caverna. Ela entrou nesse refúgio e no dia seguinte foi acometida de dores e deu à luz um filho. A caverna inteira se encheu com a luz do semblante da criança, como com o esplendor do sol, e a mãe se alegrou muito. O bebê que ela deu à luz foi nosso pai Abraão. Sua mãe lamentou e disse a seu filho: Infelizmente te dei à luz na época em que Nirode era rei. Por tua causa, 70.000 homens e crianças foram massacrados e eu estou aterrorizado por tua causa, porque ele ouviu falar de tua existência e quer te matar. Melhor tu morreres aqui nesta caverna do que meus olhos te verem morto em meu peito. Ela pegou a roupa com que estava vestida e envolveu o menino com ela. Então ela o abandonou na caverna, dizendo: Que o Criador esteja contigo, que ele não te falte nem te abandone. O bebê proclama ao Criador:
Assim Abraão foi abandonado na caverna, sem ama, e começou a chorar. O Criador enviou Gabriel para lhe dar leite para beber. E o anjo fez escorrer do dedo midinho da mão direita do bebê, e ele o chupou até os 10 dias de idade. Então ele se levantou e caminhou, saiu da caverna, e caminhou ao longo da borda do vale. Quando o sol se pôs e as estrelas surgiram, ele disse: Estes são os deuses. Mas veio o amanhecer, e as estrelas não podiam mais ser vistas. E então ele disse: Não prestarei adoração a elas, pois não são deuses. Então o sol apareceu e ele falou: Este é meu Deus. Ele eu exaltarei. Mas novamente o sol se pôs e ele disse: Ele não é Deus. E vendo a lua, ele a chamou de Deus, a quem prestaria homenagem divina. Então a lua escureceu e ele gritou. Ele ainda estava em comunhão consigo mesmo quando o anjo Gabriel se aproximou dele e o cumprimentou com a saudação: A Shalom esteja contigo. E Abraão respondeu: A paz esteja contigo. E perguntou: Quem és tu? E Gabriel respondeu e disse: Eu sou o anjo Gabriel, o mensageiro de Yahvé. E ele conduziu Abraão a uma fonte de água próxima, e Abraão lavou o rosto, e as mãos e os pés, e orou ao Todo-Poderoso, curvando-se, prostrou-se e prostrou-se. Enquanto isso, a mãe de Abraão pensou nele com tristeza e lágrimas, e saiu da cidade para procurá-lo na caverna em que o havia abandonado. Não encontrando seu filho, ela chorou amargamente e disse: Ai de mim que te dei a luz! Mas para me tornar presa de feras selvagens, ursos, leões e lobos. Ela foi até a beira do vale e lá encontrou seu filho. Mas ela não o reconheceu, pois ele havia crescido muito. Ela se dirigiu ao rapaz: A Shalom esteja contigo. E ele respondeu: Contigo seja Shalom. E ele continuou: Com que propósito vieste ao deserto? Ela respondeu: Saí da cidade para buscar meu filho. Abraão questionou ainda mais: Quem trouxe teu filho aqui? E a mãe respondeu: Eu fiquei grávida de meu marido Terá. E quando os dias de meu parto se cumpriram, fiquei ansiosa por meu filho em meu ventre, para que não viesse nosso rei, o filho de Canaã, e o matasse como havia matado os outros 70.000 filhos homens. Mal cheguei à caverna neste vale, quando as dores de parto se apoderaram de mim, e tive um filho, que deixei para trás na caverna e voltei para casa. Agora vim procurá-lo, mas não o encontro. Abraão então falou: Conta esta criança de que você fala. Quantos anos ela tinha? A mãe: Tinha uns 20 dias. Abraão: Existe uma mulher no mundo que abandonaria seu filho recém-nascido no deserto e viria procurá-lo depois de 20 dias? A mãe: Talvez o Todo-Poderoso se mostre um Criador misericordioso. Abraão: Eu sou o filho que vieste buscar neste vale. A mãe: Meu filho, como você cresceu! Mas com 20 dias, você já pode andar e falar com a boca. Abraão: Assim é, e assim, ó minha mãe, é-te revelado que existe no mundo um grande e terrível, vivo e eterno Criador que vê, mas que não pode ser visto. Ele está acima dos céus e toda a terra está cheia de sua glória. A mãe: Meu filho, existe um Criador além de Nirode? Abraão: Sim, mãe, o Criador dos céus e o Criador da terra. Ele também é o Criador de Nirode, filho de Canaã. Vá, portanto, e leve esta mensagem a Nirode. Abraão, o pregador da verdadeira fé. Quando Abraão atingiu a idade de 20 anos, seu pai Terá adoeceu. Ele falou o seguinte a seus filhos Harã e Abraão: Eu os conjuro por suas vidas, meus filhos, vendam esses 2 ídolos para mim, pois não tenho dinheiro suficiente para cobrir nossas despesas. Harã executou o desejo de seu pai, mas se alguém abordasse Abraão para comprar um ídolo dele e perguntasse o preço, ele responderia: 3 manés. E depois perguntaria: Quantos anos você tem? 30 anos seria a resposta. Você tem 30 anos de idade e ainda assim adoraria este ídolo que eu fiz hoje? O homem partia e seguia seu caminho, e outro se aproximava de Abraão e perguntava: Quanto custa este ídolo? E ele dizia: 5 manés. Seria a resposta, e novamente Abraão faria a pergunta: Quantos anos tens? 50 anos. E tu, que tens 50 anos de idade, tu curvas diante deste ídolo que foi feito ainda hoje? Então o homem partiria e seguiria seu caminho. Abraão então pegou 2 ídolos, colocou uma corda em seus pescoços e com seus rostos voltados para baixo, ele os arrastou pelo chão.
gritando em voz alta o tempo todo: quem comprará um ídolo em que não há lucro? Nem para si, nem para aquele que o compra para adorá-lo. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, pés, mas não anda, ouvidos, mas não ouve. As pessoas que ouviram Abraão ficaram extremamente maravilhadas com suas palavras. Ao passar pelas ruas, encontrou uma velha que abordou com o propósito de comprar um ídolo, bom e grande para ser adorado e amado. Velha, velha, disse Abraão, não conheço nenhum proveito nisso, nem nos grandes, nem nos pequenos, nem para si mesmo, nem para os outros. E ele continuou a falar com ela. O que se tornou da grande imagem que compraste de meu irmão Harã para adorá-la? Ladrões, ela respondeu. Apareceram à noite e roubaram enquanto eu ainda estava no banho. Se é assim, Abraão continuou questionando-a. Como podes prestar homenagem a um ídolo que não pode se salvar de ladrões? Muito menos salvar outro como você, velha tola por desgraça. Como é possível para ti dizer a imagem que adoras é um Deus? Se é um Deus, por que não se salvou das mãos daqueles ladrões? Não, no ídolo não há lucro, nem para si mesmo, nem para aquele que o adora. A velha respondeu, se o que você diz é verdade, a quem devo servir? Servir ao Todo-Poderoso de todos os deuses, respondeu Abraão, o Criador dos Criadores, que criou os céus e a terra, o mar e tudo neles. O Criador de Nirod, o Criador de Terá, o Criador do leste, do oeste, do sul e do norte. Quem é Nirod, o cachorro que se autodenomina um deus para que a adoração seja oferecida a ele? Abraão conseguiu abrir os olhos da velha, e ela se tornou uma zelosa missionária do verdadeiro Criador. Quando ela descobriu os ladrões que haviam levado seus ídolos, e eles os devolveram a ela, ela o quebrou em pedaços como uma pedra, e enquanto caminhava pelas ruas, gritou em voz alta. Quem salvaria a sua alma da destruição? E seja próspera em tudo o que fizer. Sirva o Criador de Abraão. Assim ela converteu muitos homens e mulheres à verdadeira crença. Rumores sobre as palavras e ações da velha chegaram ao rei, e ele mandou chamá-la. Quando ela apareceu diante dele, ele a repreendeu duramente, perguntando como ela ousava servir a qualquer deus além dele mesmo. A velha respondeu, tu és um mentiroso. Tu negas a essência da fé, o único Criador, ao lado do qual não há outro Criador. Tu vives de sua generosidade, mas tu prestas culto a outro, e tu o repudias, e seus ensinamentos, e Abraão, seu servo. A velha teve que pagar com a vida pelo zelo da fé. No entanto, grande medo e terror tomaram posse de Nirod, porque o povo se tornou cada vez mais apegado aos ensinamentos de Abraão, e ele não sabia como lidar com um homem que estava minando a velha fé. A conselho de seus príncipes, ele organizou um festival de 7 dias, no qual todo o povo foi convidado a comparecer em seus trajes de gala, seus trajes de ouro e prata. Com tal exibição de riqueza e poder, ele esperava intimidar Abraão e trazê-lo de volta à fé do rei. Através de seu pai Terá, Nirod convidou Abraão para vir diante dele, para que ele pudesse ter a oportunidade de ver sua grandeza e riqueza e a glória de seu domínio, e a multidão de seus príncipes e servidores. Mas Abraão se recusou a comparecer perante o rei. Por outro lado, sozinho com os ídolos, e enquanto repetia as palavras, o Eterno, ele é o Criador. O Eterno, ele é o Criador. Ele derrubou os ídolos do rei e dos seus tronos e começou a golpeá-los com um machado. Com o maior começou e com o menor terminou. Ele cortou os pés de um e decapitou o outro. Ele teve os olhos arrancados, o outro teve as mãos esmagadas. Depois que todos foram mutilados, ele foi embora, tendo primeiro colocado o machado na mão do maior ídolo. A festa terminou. O rei voltou e, quando viu todos os seus ídolos despedaçados, perguntou quem havia perpetrado o mal. Abraão foi apontado como culpado do ultraje, e o rei o convocou e o questionou sobre o motivo do ato. Abraão respondeu, eu não fiz isso. Foi o maior dos ídolos que quebrou todos os outros. Não vês que ele ainda não tem o machado na mão? E se não queres acreditar nas minhas palavras, pergunta-lhe, e ele irá dizer-te. Abraão na fornalha ardente. Ora, o rei ficou extremamente irado com Abraão e ordenou que ele fosse lançado na prisão, onde ordenou ao carcereiro que não lhe desse pão nem água. Mas o Criador ouviu a oração de Abraão e enviou Gabriel a ele em sua masmorra. Por um ano, o anjo habitou com ele e forneceu-lhe todo tipo de comida, e uma fonte de água fresca brotou diante dele, e ele bebeu dela. No final de um ano,
Os magnatas do reino se apresentaram perante o rei e aconselharam a lançar Abraão no fogo, para que o povo pudesse acreditar em Nirode para sempre. Então o rei emitiu um decreto que todos os súditos do rei em todas as suas províncias, homens e mulheres, jovens e velhos, deveriam trazer lenha dentro de 40 dias. E ele fez com que fosse jogada em uma grande fornalha e incendiada. As chamas subiram aos céus, e o povo estava com muito medo do fogo. Agora o carcereiro da prisão recebeu ordem de trazer Abraão para fora e lançá-los nas chamas. O carcereiro lembrou ao rei que Abraão não havia comido nem bebido por um ano inteiro, e, portanto, devia estar morto. Mas mesmo assim Nirode desejava que ele fosse até a prisão e chamasse seu nome. Se respondesse, seria arrastado para o fogo. Se ele tivesse perecido, seus restos mortais receberiam o enterro e sua memória seria apagada dali em diante. O diretor ficou muito surpreso quando gritou: Abraão, você está vivo? Foi respondido com: Eu estou vivendo. Ele questionou ainda mais: Quem tem trazido comida e bebida para vocês todos esses dias? E Abraão respondeu: Comida e bebida me foram concedidas por aquele que está sobre todas as coisas, o Criador de todos os deuses e o soberano de todos os senhores, o único que faz maravilhas. Ele que é o Criador de Nirode, o Criador de Terá e o Criador de todo o mundo. Ele distribui comida e bebida a todos os seres. Ele vê, mas não pode ser visto. Ele está nos céus, acima, e está presente em todos os lugares, pois ele mesmo supervisiona todas as coisas e provê para todos. O milagroso resgate de Abraão da morte, por fome e sede, convenceu o carcereiro da verdade do Criador e de seu profeta Abraão, e ele reconheceu sua crença em ambos publicamente. A ameaça de morte do rei, a menos que ele se retratasse, não podia afastá-lo de sua nova e verdadeira fé. Quando o carrasco levantou sua espada e colocou-a em sua garganta para matá-lo, ele exclamou: O Criador, ele é o Criador de todo o mundo, bem como do blasfemador Nirode. Mas a espada não conseguiu cortar sua carne. Quanto mais forte era pressionado contra sua garganta, mais se partia em pedaços. Nirode, no entanto, não deveria ser desviado de seu propósito de fazer Abraão sofrer a morte pelo fogo. Um dos príncipes foi enviado para buscá-lo. Mas mal o mensageiro começou a jogá-lo no fogo, quando a chama soltou da fornalha e o consumiu. Muitas outras tentativas foram feitas para lançar Abraão na fornalha, mas sempre com o mesmo sucesso. Quem quer que o agarrasse para lançá-lo, era ele próprio queimado, e um grande número perdia a vida. Satanás apareceu em forma humana e aconselhou o rei a colocar Abraão em uma catapulta e jogá-lo no fogo. Assim ninguém seria obrigado a se aproximar da chama. O próprio Satanás construiu a catapulta. Tendo provado que se encaixava 3 vezes por meio de pedras colocadas nas máquinas, eles amarraram Abraão de pé e mãos e estavam prestes a entregá-los às chamas. Naquele momento, Satanás, ainda disfarçado em força humana, aproximou-se de Abraão e disse: Se você deseja se livrar do fogo de Nirode, curve-se diante dele e acredite nele. Mas Abraão rejeitou o tentador com as palavras: Que o Eterno te repreenda, blasfemador vil, desprezível e maldito. E Satanás se afastou dele. Então a mãe de Abraão veio até ele e implorou que prestasse homenagem a Nirode e escapasse do infortúnio iminente. Mas ele disse a ela: Ó mãe, a água pode extinguir o fogo de Nirode, mas o fogo do Criador não morrerá para sempre. A água não pode apagá-lo. Quando sua mãe ouviu essas palavras, ela disse: Que o Criador, a quem tu serve, te salve do fogo de Nirode. Abraão foi finalmente colocado na catapulta. Ergueu os olhos para o céu e disse: Ó Iá, meu Criador, tu vês o que este pecador pretende fazer comigo. Sua confiança em Iá era inabalável. Quando os anjos receberam a permissão divina para salvá-lo, Gabriel se aproximou dele e perguntou: Abraão, devo salvá-lo do fogo? Ele respondeu: O Criador em quem confio, o Criador do céu e da terra, vai me resgatar. E o Criador, vendo o espírito submisso de Abraão, ordenou o fogo: Resfrie e traga tranquilamente ao meu servo Abraão. Não foi preciso água para extinguir o fogo. Os troncos brotaram em botões e todos os diferentes tipos de madeiras produziram frutos, cada árvore produzindo sua própria espécie. A fornalha foi transformada em um prazer real, e os anjos sentaram-se nela com Abraão. Quando o rei viu o milagre, ele disse: Grande feitiçaria! Tu fizeste saber que o fogo não tem poder sobre ti,
e ao mesmo tempo te mostraste ao povo sentado em um jardim de prazer. Mas os príncipes de Nimrod interpuseram todos com uma só voz. Não, nosso Senhor, isso não é feitiçaria. É o poder do grande Criador, o Criador de Abraão, além de quem não há outro Deus. E reconhecemos que Ele é o Criador e que Abraão é seu servo. Todos os príncipes e todo o povo creram no Criador nesta hora, no Eterno, o Criador de Abraão. E todos clamaram. Ó Yahweh, Tu és o Criador em cima dos céus e embaixo na terra. Não há outro. Abraão era o superior, não apenas do ímpio rei Nimrod e seus assistentes, mas também dos homens piedosos de seu tempo, Noé, Sem, Eber e Assur. Noé não se preocupou em espalhar a pura fé do Criador. Interessou-se por plantar a sua vinha e mergulhou nos prazeres materiais. Sem e Eber mantiveram-se escondidos, e quanto a Assur, ele disse: Como posso viver entre tais pecadores? E partiu da terra. O único que permaneceu inabalável foi Abraão. Eu não abandonarei a Iá, disse ele. E, portanto, o Criador não o abandonou, que não deu ouvidos a seu pai nem a sua mãe. A libertação milagrosa de Abraão da fornalha ardente, junto com sua sorte posterior, foi o cumprimento e a explicação de que seu pai Terá havia lido nas estrelas. Ele tinha visto a estrela de Harã ser consumida pelo fogo, e ao mesmo tempo preencher e governar o mundo inteiro. O significado era claro agora. Harã estava indeciso em sua fé. Ele não conseguia decidir se aderia a Abraão ou aos idólatras. Quando aconteceu que aqueles que não serviram aos ídolos foram lançados na fornalha ardente, Harã raciocinou desta maneira: Abraão, sendo meu ancião, será chamado diante de mim. Se ele sair triunfante da ardente prova, eu declaro minha lealdade a ele. Caso contrário, tomarei partido contra ele. Depois que o próprio Criador resgatou Abraão da morte e chegou a ver de Harã fazer sua confissão de fé, ele anunciou sua adesão a Abraão. Mas mal ele chegou perto da fornalha quando foi tomado pelas chamas e consumido, porque lhe faltava uma fé firme no Criador. Terá havia lido bem as estrelas. Agora aparecia. Harã foi queimado e sua filha Sará tornou-se esposa de Abraão, cujos descendentes enchem a terra. De outra forma, a morte de Harã foi digna de nota. Foi a primeira vez, desde a criação do mundo, em que um filho morreu enquanto seu pai ainda estava vivo. O rei, os príncipes e todo o povo que havia sido testemunha das maravilhas feitas por Abraão vieram até ele e se prostraram diante dele. Mas Abraão disse: Não se curvem diante de mim, mas diante do Todo-Poderoso, o Mestre do Universo, que o criou. Sirvam e ande em seus caminhos, pois foi ele quem me livrou das chamas. Ele é que criou a alma e o espírito de todo ser humano, que formou o homem no ventre de sua mãe e o trouxe ao mundo. Ele salva de todas as doenças aqueles que nele confiam. O rei então dispensou a Abraão, depois de sobrecarregá-lo com uma abundância de presentes preciosos, entre eles 2 escravos que haviam sido criados no palácio real. Ogi era o nome de um, Eliezer o nome de outro. Os príncipes seguiram o exemplo do rei e deram-lhe prata, ouro e pedras preciosas. Mas todos esses presentes não alegraram tanto o coração de Abraão quanto os 300 seguidores que se juntaram a ele e se tornaram adeptos de sua religião.